Bem, vamos então, senhoras e senhores, dar início ao nosso próximo painel sobre o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Para compor este painel, gostaríamos de convidar, primeiramente, o senhor Marcelo Henrique Pereira. Ele que volta ao palco agora, na qualidade de panelista, quem eu tenho a satisfação de apresentar a todos vocês. Marcelo Henrique Pereira é graduado em Direito pela Universidade de Santa Catarina, isso em 93, e tem mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, isso em 2002. Marcelo Henrique Pereira divide as tarefas de auditor fiscal de controle externo do TCE de Santa Catarina com as atividades de professor titular da Univale e da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Como presidente, ele comanda o Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo, o Sindicontas de Santa Catarina, e a Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, a FENAS-TC. Convidamos também para que acompanhe o palco a senhora Evelyn Freira de Carvalho Pareja. Ela é procuradora do Ministério Público Especial do TCM do Amazonas e presidente da Ampicom. Natural de Manaus, Evelyn Pareja é formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e com Contabilidade pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas. Iniciou na carreira pública em 95 como técnica judiciária do Tribunal Regional Eleitoral e em 99 entrou para o Ministério Público. Hoje está à frente da Ampicom desde 2010. Convidamos também o senhor Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira. Graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal da Paraíba, em 1988, ele atuou como engenheiro oficial militar nos anos de 92 até 97. Formado em Direito pela Universidade do Distrito Federal, em 2007, Luiz Carlos Azevedo iniciou a carreira judiciária como analista do controle externo pelo Tribunal de Contas da União, no ano de 2004, e passando pelos tribunais do Ceará, Mato Grosso e São Paulo. Atualmente também exerce o cargo de auditor substituto de conselheiro do TCE do Mato Grosso. E, senhoras e senhores, para mediar este painel, temos a satisfação de convidar Sidney Rezende. Jornalista, além de apresentador da TV Globo, da Globo News, com o programa Conta Corrente, Sidney é também o presidente do maior portal independente de notícias do Brasil, o www.srzd.com. Sidney, o painel é todo seu. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela acolhida, uma honra. Eu tive o prazer, infelizmente, pouco tempo, 45 minutos, talvez no máximo uma hora, de conversar um pouquinho com os painelistas em separado e em conjunto, e foi importante para mim que, didaticamente, desconhecia de uma série de detalhes que os senhores, nas várias representações que os senhores integram, conhecem muito bem e eu não. Então, quer dizer, para mim foi muito bom saber esse funcionamento. Em linhas gerais, a gente sempre sabe, como cidadão, como jornalista, um pouco como trabalham e atuam os tribunais de contas dos municípios brasileiros, nos seus estados e também nos estados e também na União. Mas tem tantos detalhes e hoje vamos pelo menos discutir aqui um deles de uma forma bastante aprofundado, eu tenho certeza. Nós conversamos que nós vamos manter um tom informal, mas sério, porque o tema pede. Então, cada um dos nossos debatedores, vou chamar assim, ou painelistas, vai ter a oportunidade de falar por 10 minutos, 12, 15 minutinhos, uma fala mais curta inicialmente, mais livre de qualquer pergunta, e logo em seguida vamos conversar um pouco mais entre nós. Se eu tiver alguma dúvida aí, eu peço que, se ela for leiga demais, me perdoem, e se ela for relevante para a plateia, eu acho que isso vai estimulá-los, a todos que estão aqui, a perguntarem logo em seguida. Então, quem tiver perguntas já pode ir tranquilamente preparando-as e podem passar para nós aqui, que nós vamos, através das atendentes, através do nosso staff, que nós vamos dar andamento, e eu vou perguntando aqui para o nosso time, tá bem? Então, vamos começar com o nosso anfitrião, Marcelo Henrique Pereira. Até já disse a ele que eu tive o prazer de ler um artigo que ele escreveu na revista jurídica Consulex e em outras publicações também, mas esse aqui, para mim, foi sensacional, Marcelo, porque foi um artigo muito didático e muito claro. Então, combina as duas coisas que eu falei, a seriedade, ao mesmo tempo, com uma informalidade muito boa para quem quer entender melhor o tema. Então, eu peço que o senhor, por gentileza, abra o nosso trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, meus colegas de painel, Luiz Carlos, Evelyn.
Satisfação de tê-los conosco nesse Seminário Nacional de Controle Externo. Boa tarde aos nossos amigos que nos honram com a presença nesse qualificado simpósio, preparado com muito carinho, e nós enaltecemos aqui a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que há muitos meses trabalha com afinco para dotar-nos desses espaços nobres de debate salutar, democrático, das principais ideias que gravitam em torno do tema do controle externo ou do controle da administração pública em nosso país. A FENASTC é signatária desde o primeiro instante, e até um pouco antes disso, a ideia de termos, no Brasil, um órgão externo de controle sobre a atuação dos controladores, sobre a atuação dos tribunais de contas. É a única instância dos poderes da nossa República que não sofre qualquer tipo de admoestação ou de controle externo. E é por isso que, muitas das vezes, nós dissemos que os tribunais de contas controlam a si mesmos, dada a natureza específica e especializada do trabalho de controle, tanto da receita quanto da despesa pública e de todos os atos administrativos que estão embutidos dentro dos poderes executivo, legislativo, judiciário e os demais órgãos republicanos. Signatária desde a primeira hora, porque entendemos que há uma série de correções necessárias, tanto na processualística quanto na operação diária de auditoria e de fiscalização dos órgãos e poderes ou das pessoas que sejam responsáveis por bens, dinheiros ou valores públicos. De outra sorte, nós também entendemos que há que se ter uma instância independente para atuar com força correicional, para, na evidência de existirem situações calcadas ou talhadas como atos ou fatos antijurídicos, ilícitos, de natureza administrativa, criminal, cível, tanto no exercício da função de julgadores, quanto nos atos da vida civil. Vale dizer que os requisitos para a nomeação, para a investidura e para a permanência nos cargos de ministros ou de conselheiros de tribunais de contas privilegiam a noção da idoneidade moral e da reputação ilibada. E essas devem ser constantes, devem ser permanentes. De modo que, na existência de qualquer irregularidade, qualquer indício sobre a quebra desses pressupostos, desses paradigmas, deve-se ter uma instância investigadora capaz de fomentar não só a apuração dentro do Estado de Direito, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas que seja efetivo. Há algumas pessoas que nos perguntam se os próprios tribunais já não são dotados, Sidney, de estruturas, de órgãos, de instituições internas que seriam responsáveis pelo exercício desse poder correicional. Se olharmos bem as estruturas dos tribunais, vamos sim verificar e localizar neles a existência de corregedorias. É claro que elas foram implantadas há poucos anos, cerca de 7, 8 anos, mais ou menos no tempo. É claro que elas também têm nos órgãos estruturantes e na sua normativa, nos diversos instrumentos normativos que consolidam a sua atuação, determinadas balizas que enquadram o poder correicional, o poder investigativo sobre seus membros. Mas, lamentavelmente, desde que elas foram implantadas até hoje, não se tem notícia em nenhum dos 34 tribunais de contas do Brasil de qualquer conselheiro que tenha sido afastado liminarmente, providenciada uma investigação escorreita, regular, independente dos atos que estão sob júdice, sob investigação, e fossem efetivadas punições naqueles casos em que efetivamente se demonstrasse a presença dos elementos de culpa ou de dolo e a ligação direta entre o agente político, representante da função julgadora nos tribunais de contas, e os atos praticados por si ou sob sua dependência. Então, esse é o principal argumento que faz com que a Federação Nacional dos Servidores dos 34 Tribunais de Contas do Brasil defenda a instituição urgente, imediata e inadiável de um órgão que faça esse contraponto em relação às denúncias e às ilegalidades ou irregularidades existentes. Mas não paramos por isso, não paramos nesse segmento. Temos que também pensar que não pode ser qualquer conselho.
instituir o Conselho para dizer, pronto, agora temos um Conselho Nacional de Tribunais de Contas, o que será feito depois? O que será feito depois é uma decorrência direta da qualificação do próprio colegiado que vai compor o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Explicando um pouco melhor, e é isso que a gente tem procurado disseminar nas nossas inserções na mídia, esse conselho não pode ser um conselho de faz de contas. Esse conselho não pode servir para legitimar o status quo. Ele não pode continuar a legitimar essas práticas que têm sido apontadas não pela FENASTC, não pelos servidores dos tribunais de contas, mas pela imprensa, que visualiza nas investigações policiais ou nos processos judiciais em curso uma série de irregularidades que poderiam ter sido estancadas na origem, se os órgãos encarregados desse procedimento correcional tivessem sido acionados e tivessem aquela desejável independência. Por isso o Conselho precisa ser plural e democrático. Por isso que ele precisa ter na sua composição estrutural membros dos próprios colegiados de contas, leia-se ministros, conselheiros, auditores substitutos ou ministros substitutos, procuradores de contas, servidores dos tribunais de contas, mas também agentes qualificados externos, pessoas da sociedade civil que reúnam determinados requisitos, Sidney, e que tenham, assim, por assim dizer, aquela qualificação desejada para atuarem com independência, mas com correção e capacitação técnica, para efetuar os procedimentos investigatórios. Essas pessoas poderiam ser, por exemplo, representantes do Ministério Público Federal. Essas pessoas poderiam ser advogados, contadores, engenheiros, economistas, com especialidade dentro das áreas de fiscalização da administração pública. Essas pessoas poderiam ser cidadãos com notório saber, professores universitários, especialistas, autores de livros, enfim, a Federação dos Servidores não fecha a questão em um modelo único. Só nós defendemos que esse modelo tem que ser paritário, tem que privilegiar agentes internos e externos e tem que ter uma composição que possa também privilegiar essa pluralidade, essa dicotomia, essa diversidade de interpretação e de ideário para que ele possa ter, no conjunto da obra, a atuação que todos nós esperamos deles. Essas seriam as nossas considerações iniciais. Muito bem, muito obrigado. Bem, só para colocar com mais circunstância uma síntese do que disse o Dr. Marcelo, tramitam no Congresso Nacional 2 propostas de emenda constitucional, que a gente resume aí, a imprensa principalmente faz isso, PEC, né? PEC é exatamente isso, é a síntese, é proposta de emenda constitucional. As de número 30, 2007, e as de número 28, 2007. Sendo que a 30 no Senado e tramita na Câmara a 28. Estas 2 propostas, elas visam essa criação da instituição do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, as quais delimitam as atribuições e funções primordiais de seus membros. E aí entra no detalhe, cada segmento, eventualmente cada instituição, ou individualmente cada pessoa, pode interpretar como deveria ser essa composição. Então, Marcelo deixou aqui em aberto, mas como a hora é essa, ainda que as emendas possam não ser votadas imediatamente, mas elas estão em andamento, então se discute enquanto ainda não estão fechadas e não se transformam amanhã, mais adiante, em leis. Então, em síntese, é isso aqui. E os servidores dos tribunais de Contas e a Federação Nacional das Entidades de Servidores dos Tribunais de Contas no Brasil, considerando aí um relatório preliminar do relator da PEC número 30 do 7, que é o senador Romero Jucá, entende salutar e indispensável que a composição do referido órgão mescle os membros dos colegiados dos tribunais, seus servidores e cidadãos, sendo que estas 2 últimas categorias deverão ser compostas por indivíduos que preencham, claro, requisitos básicos, como idoneidade moral, reputação ilibada, idade e preparo técnico que justifique sua indicação, dada a familiaridade e controle externo do Estado. Em síntese, vamos dizer assim, é um primeiro passo para a discussão. E agora, doutora Evelyn, com as suas reflexões, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite a mim formulado pelo Dr. Marcelo Henrique para estar aqui com vocês nessa tarde para conversarmos um pouquinho sobre o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Bom, como dito, eu represento a ANPICOM, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, que é uma carreira que atua junto ao tribunal, lado a lado, na fiscalização das contas públicas. E sobre esse tema,
embora a Ampicom entenda também ser indiscutível a necessidade da criação e instituição do Conselho Nacional do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, a Ampicom traz um tema para a reflexão de todos nós. Nós temos defendido a não submissão dos membros do Ministério Público de Contas à fiscalização do futuro Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E vocês podem se perguntar, mas por que, Evelyn? Pelo seguinte, a composição hoje, proposta na PEC 28 de 2007, que tramita na Câmara dos Deputados, ela determina que esse CNTC vai ser composto de 9 ministros, dos quais, destes 9, 6 são egressos da carreira dos magistrados de contas, oriundos de ministros, conselheiros, auditores substitutos. Os outros 3, dentre os outros 3, um será egresso da carreira do Ministério Público de Contas, um será egresso da Câmara dos Deputados e outro do Senado. Então, aí, o que acontece? A carreira do Ministério Público de Contas, embora atue junto ao Tribunal de Contas, ele não se confunde com o Tribunal de Contas. Não é uma carreira subordinada aos Tribunais de Contas. Pelo contrário, são independentes. E, justamente por isso, a Ampicom tem entendido que não é correto, não é constitucional haver um órgão, um conselho, com a finalidade de fiscalizar a atividade dos membros desse Ministério Público de Contas, sem que haja uma paridade na composição desse conselho, sem que haja uma paridade na composição desses ministros. Ou seja, se 2 carreiras serão fiscalizadas, a princípio, por esse conselho, nada mais justo que haja uma paridade na composição desses membros, coisa que hoje, na composição prevista na PEC 28, não há. Então, o que acontece? Haveria aí uma violação ao princípio do julgamento pelos próprios pares, ou seja, aquele mais capaz para examinar, para fiscalizar o ente é aquele que conhece as atribuições profissionais daquele que está sendo julgado. E é exatamente esse princípio que norteia a composição dos conselhos nacionais atualmente instituídos, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Nesses conselhos, há uma maioria, no caso do CNJ, de magistrados, de juízes, da mesma forma no CNMP. Ou seja, a participação de membros de outra carreira ela é minoritária, apenas para trazer pluralidade na composição daquele conselho. Mas o CNJ não julga, não fiscaliza membros do Ministério Público. E o CNMP também não fiscaliza membros do CNJ. Vocês imaginem o efeito pernicioso que seria se um promotor de justiça, que tem, dentre as suas atividades, demandar perante magistrados, se visse na contingência de ser julgado administrativamente, na sua atuação de fiscalização e disciplinadora, por um conselho formado, na sua maioria, por magistrados. Então, isso representa uma supressão da autonomia e da independência funcional dos membros daquela carreira. E é exatamente isso que a Ampicom vem defendendo. Inclusive, para que vocês possam alcançar a importância dessa composição majoritária, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45, justamente que regulou a implantação do CNJ, ele se posicionou de forma muito importante sobre a relevância dessa maioria na composição do Conselho. Eu peço aqui permissão para citar aqui apenas algumas palavras do ministro César Peluso, que foi o relator dessa ADI. Quando ele disse: trata-se de um órgão próprio do Poder Judiciário, composto na maioria por membros desse poder. E ele disse mais, em outro momento: relembre-se ainda uma vez que a maioria qualificada dos membros do Conselho é formada por juízes e de pessoas insuspeitas à magistratura, aprovadas e experimentadas no ofício de aplicar a lei, donde é lícito crer que tal maioria constitua o primeiro elemento regulador da retidão e legitimidade do uso do poder de controle atribuído ao referido órgão. Então, em decorrência disso, nós temos defendido que há 2 possibilidades. Uma, mantém-se a submissão dos membros do Ministério Público de Contas à fiscalização do CNTC, desde que haja paridade na composição de seus membros, o mesmo número de magistrados, o mesmo número de membros egressos do MPC. Ou ainda, uma segunda alternativa, retira-se a submissão dos membros do Ministério Público de Contas ao futuro CNTC
E ele será fiscalizado, por um outro conselho, que poderá ser o Conselho Nacional do Ministério Público de Contas, conforme já consta da PEC 463 de 2010, de autoria na época do então deputado Mendes Ribeiro Filho, ou ainda, alternativamente, submissão ao já existente Conselho Nacional do Ministério Público. O que não pode haver, o que nós temos que evitar, é que realmente, por um lamentável equívoco, se opere o constituinte reformador, derivado, opere um verdadeiro retrocesso em relação ao Ministério Público de Contas, com a supressão da sua autonomia e da independência funcional dos seus membros. Porque, na realidade, meus amigos, Ministério Público sem autonomia, sem independência funcional, é qualquer coisa, menos Ministério Público. Obrigada. Muito bem. Vocês são bem populares, pelo que eu pude ver, mas se tem estudantes aí e aprendizes como eu, o Marcelo Henrique Pereira é auditor fiscal de controle externo e a Evelyn Freire de Carvalho é procuradora do Ministério Público Especial. O Luiz Carlos Azevedo, que vai falar agora, Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, é auditor substituto e, portanto, ele vai ter uma visão certamente de interseção em alguns pontos e, eventualmente, nos jogando luz aí sobre algo que não refletimos aí. Luiz, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. Pode usar esse microfone. Boa tarde a todos, pessoalmente, Marcelo, os panelistas, Evelyn, os colegas que estão participando dessa exposição, que, na verdade, coloco como sendo algumas reflexões. Em primeiro lugar, ao contrário, talvez até dos colegas, eu não aqui represento, eu sou vice-presidente, fui um dos fundadores da Associação Nacional dos Conselheiros e Ministros Substitutos dos Tribunais de Contas, e recebi o convite muito em função desse cargo que ocupo, mas as ideias que coloco são ideias pessoais e não refletem necessariamente a posição de toda a nossa associação. Só apenas estou aqui mais como um cidadão e muito motivado, muito feliz de poder participar desse debate, que acredito que pode ser até um início de uma reflexão em nível nacional que nos dê nortes, que nos dê posições que façam com que haja efetivamente um fortalecimento do nosso sistema de controle externo, né? Um sistema que já existe, que é centenário. Vemos aí Rui Barbosa, frases colocadas, que é órgão da magistratura de interseção entre esse famoso, esse ideário. Mas, com o tempo, as coisas, não só com o tempo, mas existem muitas dificuldades da visão da sociedade com os tribunais de contas e, efetivamente, da execução dessa atividade desses órgãos tão importantes para a nossa sociedade, no controle das despesas, das receitas e de toda da boa gestão dos recursos públicos. Eu até coloquei essa frase que eu disse que é uma frase que vocês não precisam responder, mas façam uma reflexão se é atual, que foi colocado uma vez, que o Tribunal de Contas é o lugar onde se arquivam os amigos, né? Isso foi colocado, assim, talvez aí cada um faz o julgamento se é atual ou não. E eu perguntar quem foi que proferiu essa frase. Não sei se alguém sabe. Isso. Não foi tão longe, mas Getúlio Vargas, né? Ele que colocou isso e parece uma frase atual, nós sabemos dos problemas. Então, existe hoje, eu sou otimista, eu acho que existe uma movimentação da própria sociedade que força os tribunais de contas a sair daquele encastelamento, a procurar uma postura mais próxima da sociedade, que é quem nos paga, quem coloca toda essa situação. O Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, ele caminha muito nesse sentido. Existe a experiência do Judiciário, do próprio Ministério Público Comum, que nós temos o CNJ, o CNMP, foram criados. Nós temos hoje um caminho, me parece, em boa parte facilitado, Sidney, porque boa parte das questões que já foram colocadas anteriormente, quanto à questão de um controle externo de poderes, do Poder Judiciário e do Ministério Público, essas questões já foram exaustivamente debatidas quando da criação daqueles órgãos, apesar de que, até hoje, vejam os senhores as dificuldades, até hoje, quem acompanha o noticiário sabe das questões do próprio CNJ atualmente, até que ponto ele está indo, está excedendo as suas competências, está avançando demais, ou está muito tímido, o CNMP. Então, boa parte disso, isso é uma coisa muito positiva. Quanto à questão do que efetivamente existe, talvez seja aí o interesse também de quem nos ouve, que nem todos são especialistas na área, justamente o que foi colocado pelo Sidney, né? Que existem duas PECs
que estão duas propostas, uma oriunda do Senado, outra oriunda da Câmara dos Deputados, a PEC 28 e a PEC 30. E nós estamos vivendo um momento de convergência que eu poderia até dizer, olha, eu não acho que saia alguma coisa para 2011, mas o fato é que essas duas PECs, elas, de certa forma, concorrem no Congresso Nacional para saber quem e qual vai ser aprovada primeiro. E, por uma coincidência do destino, a PEC 28, que é da Câmara dos Deputados, o autor era o deputado Vital do Rego. E hoje ele é senador pela Paraíba e está no Senado Federal, obviamente, e lá ele é o relator da PEC que está no Senado, da PEC 30 de 2007. Então, todas as condições ele vai ter, e se eu não me engano, até ele talvez tenha sido convidado para participar, e com certeza ele vai ter acesso às informações que foram discutidas aqui por nós, da importância, da necessidade e do momento histórico que estamos vivendo para essa implementação desse Conselho Nacional de Tribunais de Contas. É óbvio que parece até a todos que, dizendo, olha, ele está falando pela FENAS-TC, ela pela Ampicom, eu pela Audicom, a gente tende a querer ser um pouco corporativista, e não é esse o caso, a gente está colocando exatamente nesse sentido da modernização, da implementação desse Conselho que é tão importante. É óbvio que muitas questões têm que ser debatidas e talvez a gente não tenha a verdade ainda absoluta, mas essa discussão é interessante nesse sentido. Questões, por exemplo, que eu até já coloquei para alguns colegas, a própria... Eu verifico que essas duas PECs, elas convergem na parte do que vai ser a correção, do que vai ser a fiscalização, e não é só um sentido punitivo, é no sentido até de que o próprio CNJ tem esse apelo de se verificar metas, de fazer que se cumpra, haja, de fato, celeridade processual. Então, o viés do CNJ não é simplesmente procurar saber se algum magistrado está cometendo alguma irregularidade, é também de modernizar os tribunais. Não, vamos ter que investir em TI, vamos fazer esse levantamento, são questões administrativas. E não é diferente esses problemas, não se mostra diferente no próprio exercício das atribuições dos tribunais de contas, que é muito dísparo. Temos tribunais de contas que estão efetivamente adiantados na parte processual, na parte administrativa, e os tribunais ainda julgam contas de 10, 15, 20 anos. E o nosso Ministério ele tem uma importância grande porque nós estamos tratando de recursos. Então, quanto mais eu demoro para fazer uma análise de uma conta, muitas vezes eu posso chegar, quando chegam, julgamos mesmo, houve 10 milhões de reais de dano ao erário, já sei quem é o responsável, vamos penalizá-lo, mas 20 anos, ele morreu aqui em 1996, a filha dele já sumiu lá com dinheiro, o dinheiro já acabou, e a gente não tem o ressarcimento, que a nossa missão não é punitiva no sentido penal. Tanto que uma das atribuições do Tribunal de Contas é quando se verifica alguma coisa que não, um indício de crime, um indício de alguma coisa, nós não temos a competência de julgar um crime. O que nós fazemos? Temos o dever de representar o órgão competente, está lá no artigo 70, se eu não me engano, da Constituição da República. E aí mandamos o processo para o Ministério Público para verificar. A nossa competência é mais de ver exatamente essa aplicação dos recursos. Então, a questão da eficiência, a questão da celeridade, ela se torna até mais importante do que nos demais tribunais. E algumas questões também são muito complexas. A gente coloca, o que foi colocado pela doutora Evelyn aqui é muito importante, a questão do como é que fica o Ministério Público nessa situação. Ele vai ser correcionado, de certa forma, por esse Conselho? De fato, até que ponto não há uma exposição, não ficaria até limitando a própria atuação do Ministério Público. Então, isso tem que ser visto. Qual seria a alternativa? Talvez ficaria só apenas o Ministério Público de Contas livre desse aspecto no país de correção? Talvez não, mas talvez fosse interessante se fazer um próprio conselho próprio dos Ministérios Públicos de Contas, também, talvez exista até uma PEC, se eu não me engano, nesse sentido. Né? A questão da pluralidade, eu acho que é muito importante. Eu vejo até que é importante